Boa tarde, minhas queridas. Como vocês estão? Na luta, eu sei. Mas quem é que não tem que lutar todos os dias? Todos os dias nós acordamos pela manhã e nós temos que tomar uma decisão. Hoje vai ser o melhor dia. Hoje tudo vai cooperar para o meu bem. Eu creio que nós temos que começar a trabalhar isso em nós próprias. Quando nós despertamos pela manhã, é uma dádiva que vem do Senhor para nós. Então, nada melhor do que você despertar e você imediatamente já elevar o seu pensamento ao nosso Deus Criador, aquele que tem cuidado de nós. E isso é um exercício que nós vamos fazendo diariamente na nossa mente. Porque o mundo, ele se encarrega de encher a nossa mente de preocupações, como nós vimos na nossa reunião, no nosso encontro na semana passada, né? O mundo se encarrega de trazer preocupações. As notícias que nós vemos na mídia não são nada boas. Então, eu tomei uma decisão de preencher a minha mente com aquilo que a palavra de Deus diz. Para mim, a realidade é aquilo que a palavra de Deus diz. Por isso nós estamos vindo quarta-feira após quarta-feira, nós estamos aqui para sempre falar sobre um dos temas daquele livro tão abençoado, né, da Joyce Meyer, que é O Campo da Batalha da Mente, porque é onde nós travamos as nossas maiores lutas. É aqui, na nossa mente, que o nosso inimigo, ele lança os seus dardos inflamados, com pensamentos contrários à palavra de Deus. E muitas vezes esses pensamentos, por não terem sido desalojados imediatamente, eles acabam criando fortalezas na nossa mente. E acabamos pensando o que é contrário à palavra de Deus. Esses pensamentos acabam mexendo com o nosso emocional, produzindo sentimentos, sabe, de angústia, de tristeza, de preocupação. E muitas vezes acaba numa ação, né? Vai sair pela minha boca aquela palavra contrária e eu acabo também agindo, sabe, ao contrário do que a palavra de Deus diz. E aí eu perco a paz, aí eu perco a alegria, aí eu perco a oportunidade de descansar no Senhor, sabendo que Ele luta por mim, sabendo que Ele é por mim, sabendo que os planos dEle para a minha vida e para a sua vida são pensamentos de bem, não pensamentos de mal. E nesta tarde, nós vamos falar de um tema que é muito sério, porque nós vamos falar de uma mente julgadora, uma mente crítica e uma mente desconfiada. Meu Deus, né? Será que você é muito crítica? Será que você se pega muitas vezes julgando o seu próximo? E a desconfiança? Que é uma suspeita, sabe? Desconfiar é suspeitar. Será que, se a nossa mente estiver nessa situação, será que nós podemos usufruir da vida abundante que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário? Eu fui procurar no dicionário o que é o julgar. O julgar está assim: ação de determinar como juiz, construir julgamento ou opinião acerca de, presumir, criticar, imaginar. Essa é a definição que o dicionário dá. Sabe, ele fala que é uma ação de você determinar como juiz, ou seja, quando você julga,
você está se colocando no papel de um juiz. E de acordo com a palavra de Deus, o único que pode julgar é Ele. E Ele nos alerta em muitos versículos sobre o não julgar o seu próximo. Daqui a pouquinho nós vamos ler umas passagens. O criticar fala que é emitir um julgamento desfavorável em relação a dizer mal de, por defeitos a. Meu Deus, que coisa horrível. Nós vimos que tanto julgar quanto criticar, eles estão de mãos dadas. Porque uma das definições de julgar é criticar. Então, crítica e julgamento caminham juntas, não é? Sabe, você pode estar perguntando assim para mim, mas, eu posso ter uma opinião sobre alguma coisa? Claro, todos nós temos, nós vivemos, nós existimos, nós temos uma mente que trabalha. Mas nem todas as minhas opiniões, elas devem ser expressadas. Muitas vezes, aquilo que eu tenho a opinião de acerca de alguma coisa, sabe, daquilo que os meus olhos veem, não é a realidade daquilo que os meus olhos estão enxergando. Porque os nossos olhos, eles são enganosos. Nem tudo o que eu vejo é realmente aquilo que está acontecendo. Então eu preciso tomar muito cuidado, sabe? Não tem coisa pior, queridas, do que nós ficarmos e convivermos com pessoas que têm opinião sobre tudo e sobre todos. E ela quer, sabe, que aquela opinião dela, aquele julgamento dela, aquela crítica dela seja a realidade. E não é assim. Porque muitas vezes, aquilo que nós apontamos para o nosso próximo, aquele defeito, porque a natureza humana é assim. Ela está muito mais propensa a observar e enfatizar a falha, o defeito, a coisa errada que o outro faz, do que aquilo que ele faz de bem. Muitas vezes, uma pessoa, ela anda conosco muito tempo, fazendo muitas coisas boas. E de repente, por um desvio, uma ação, muitas vezes uma palavra, nós esquecemos tudo de bom que aquela pessoa já fez, tudo de bom que aquela pessoa é, e já estamos, mesmo que não seja com o dedo, físico, mas espiritualmente nós estamos lá, julgando. Primeiro nós estamos lá criticando, depois nós julgamos e muitas vezes nós já damos a sentença. Tem um papel que Jesus não deu autoridade nem para mim nem para você. E esse papel é o papel de juiz. Esse papel cabe a Ele. Sabe por quê, minhas queridas? Porque Deus, da mesma forma que Ele não vê, da mesma forma que nós vemos, Ele vê o coração. Nós também só vemos aquilo que está do lado de fora, aquilo que a pessoa fala, aquilo que a pessoa faz. Nós não sabemos o que está dentro do coração daquela pessoa, mas Deus sabe. E muitas vezes, uma palavra nossa, um julgamento, uma crítica, vem em momentos que aquela pessoa precisava simplesmente de ser acarinhada. Muitas vezes ela precisava somente de ser ouvida e não criticada. A palavra de Deus diz que o verdadeiro sábio é aquele que está pronto para ouvir e é tardio para falar. Então eu posso ter uma opinião, claro que eu posso, mas nem todas eu devo expressar. Porque muitas vezes a pessoa que está sendo criticada, ela está passando por situações que fogem ao nosso conhecimento. Nós nunca sabemos como está o emocional de uma pessoa. E a palavra de Deus me exorta
a fazer aos outros aquilo que eu quero que façam para mim. E eu fazer aos outros o que eu quero que façam para mim, é eu caminhar num caminho de amor. É pôr o amor que o Senhor tem derramado no meu coração em prática. É olhar para as pessoas com olhos misericordiosos. Eu costumo brincar, mas é sério, ao falar que quando nós erramos, quando nós falhamos, nós somos muito benevolentes conosco mesmo. Mas quando o nosso próximo erra, da mesma forma que nós erramos, falha, da mesma forma que nós falhamos, nós não somos nada misericordiosos. Nós precisamos ficar muito atentos a isso. Nós precisamos verdadeiramente, minhas queridas, vigiar os nossos pensamentos. Nós temos que pensar naquilo que nós estamos pensando. Nós mulheres, sabe, tem um ditado que diz que nós nos arrumamos, né, para as outras mulheres. E nós muitas vezes nos pegamos, eu não sei se isso acontece comigo. Você olha, vê uma forma de vestir, lá está lá um julgamento dentro de você. Você vê um estilo de cabelo, lá está você julgando. Você está criticando. Não é verdade? E muitas vezes nós queremos impor a nossa forma de pensar. Nem sempre a maneira que eu penso ou que eu vejo uma situação é a mesma maneira que a outra pessoa vê e pensa sobre a mesma situação. São óticas diferentes. E eu não posso, por causa disso, quebrar relacionamentos. Porque o julgamento, a crítica e a desconfiança faz exatamente isso. Ela consegue destruir relacionamentos. E a palavra de Deus diz em Salmo 133, ó quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Para viver em comunhão, eu tenho que estar desenvolvendo um relacionamento sadio. Um relacionamento sem críticas, sem julgamentos. Porque assim, o Senhor Jesus nos aceita do jeito que nós somos. E no nosso caminhar, o seu Santo Espírito vai trabalhando em nós. É Ele que vai nos convencer daquilo que está errado em nós, daquilo que nós temos que mudar, do nosso falar, do nosso agir, do nosso pensar. Ele vai nos convencendo. Então, por que eu, muitas vezes, quero mudar aquela pessoa? Mudar a pessoa de acordo com aquilo que eu acho que é bom, daquilo que eu acho que é certo, de acordo com a minha opinião. Nós não podemos fazer isso. Por isso, todas nós estamos sujeitas a ter, sabe, pensamentos contrários, pensamentos julgadores, pensamentos críticos. Nós não estamos isentas de ter isso. Mas nós temos que vigiar para que essas críticas, esses julgamentos, não saiam da esfera dos pensamentos. Não criem vidas através da nossa boca. Porque o poder da vida e da morte está na nossa língua. A palavra de Deus nos anima, nos ensina tanto. Ela fala assim, não é o que você põe para dentro que te faz mal. Não é o que você come que te faz mal. Mas é aquilo que sai da sua boca. É aquilo que sai do seu interior. Para da minha boca sair vida, palavras de vida, eu tenho que estar enchendo a minha mente com a palavra de vida, que é a palavra de Deus. E depois de eu meditar nesta palavra, a minha mente vai estar inundada desta palavra. Esta palavra vai cair no meu coração.
E esta palavra, que é a palavra de Deus, é uma palavra recheada, encharcada do amor de Deus. Porque em Romanos 5,5 fala que Ele tem derramado do seu amor nos nossos corações. Então é uma decisão minha, é uma decisão que cabe a cada uma de nós tomarmos diariamente. Não é só um dia, não é só uma vez, mas é diariamente. Eu tenho que estar vigiando. Muitas vezes nós temos o complexo, de Narciso. É aquele complexo que diz assim: o que seria de mim se não fosse eu? Como se eu fosse o centro, como se a minha pessoa fosse a melhor pessoa. Queridas, o centro das nossas vidas é Jesus Cristo, e a melhor pessoa que está conosco é Jesus Cristo. Todos nós, nossos maridos, os nossos filhos, as nossas amigas, todos os seres humanos estão passando pela mesma situação. Todos os seres humanos podem errar, todos os seres humanos podem falhar, mas nós não podemos julgar e nem criticar, porque nós não conhecemos a realidade de cada pessoa. A realidade que cada pessoa vive, somente o Senhor conhece. Eu vou pegar aqui um texto, nós vamos ler em Mateus 7, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Eu peguei a tradução da Bíblia na linguagem de hoje, que é o nosso português que nós falamos, no nosso dia a dia. E ela diz assim, em Mateus 7, do versículo 1 ao versículo 6: Não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Queridos, quando nós lemos esses dois versículos, nós já vemos a lei da semeadura aí. Então, o que é a lei da semeadura? Aquilo que você plantar, você vai colher. E muitas vezes nós esquecemos que a lei da semeadura não é só no âmbito financeiro, não é só no âmbito do meu lar, mas é no âmbito individual, pessoal. Eu posso estar semeando palavras de morte, críticas destrutivas, julgamentos na vida de pessoas, e eu vou estar semeando ali, mas quem vai colher sou eu. Porque não existe maldição sem causa. Então muitas vezes eu estou criticando, eu estou julgando, eu estou semeando. E você pode ter certeza que na altura certa, infalivelmente, eu vou colher. Então que eu semeie vida, que eu semeie amor, que eu semeie misericórdia, porque é isso que eu vou colher. Nós acabamos de ler aqui. Cuidado, você que julga, você que critica muito, na mesma medida que você está fazendo isso, é a mesma medida que Deus vai usar para com você. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus. E depois do versículo 3, continua: Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Meu Deus, olha o que o Senhor fala para nós. Sabe o que acontece, queridos? Normalmente, quando nós criticamos muito o defeito do próximo e julgamos o próximo, é porque aquela crítica que nós estamos fazendo não está revelando quem a pessoa é, mas muitas vezes está revelando quem nós somos.
Eu sempre ouvi, e eu creio que isso é verdade, que o defeito que a gente vê no outro e teima em acusar, em apontar, em julgar, em criticar, é aquilo que nós queremos muitas vezes encobrir de nós mesmos. Pois é isso que diz aqui a palavra. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Quer dizer, ele está falando, você enxerga o defeito do seu próximo, você enfatiza, você acusa, você critica, mas você não vê que você faz as mesmas coisas. E em seguida, no versículo 5, ele fala assim: hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Oh, palavra dura. Sabe, os fariseus, Jesus chamou várias vezes eles de hipócritas. Hipócritas. Porque os fariseus eram doutores da lei. Eles conheciam a lei. Eles ensinavam a lei. E eles exigiam que as pessoas cumprissem a lei, quando eles mesmos não cumpriam. E é o que o Senhor está falando aqui para nós nesse versículo. Hipócritas, porque você fica apontando o defeito do seu irmão, você fica desvalorizando o seu irmão, você fica julgando o seu irmão, você fica condenando o seu irmão, e por causa disso, muitos relacionamentos foram destruídos, e por causa disso, muitas pessoas se afastaram do seu convívio, e por causa disso, muitas vezes as pessoas acabam abandonando um relacionamento com Jesus, porque muitas vezes as pessoas depositaram confiança nessas outras pessoas, e elas foram decepcionadas, e acabam perdendo a fé, esmorecendo na fé, e muitas vezes se afastando do Senhor. Porque uma pessoa que é crítica, uma pessoa que é julgadora, ao mesmo tempo essa pessoa, ela acaba se tornando também uma pessoa que suspeita mal de todas as outras pessoas. Porque inconscientemente, da mesma forma que ela critica, que ela julga, ela acaba pensando que todos fazem a mesma coisa em relação a ela. Não dá para construir relacionamento com base na desconfiança, na suspeita. Eu presumo, eu suspeito. Não. E hoje pela manhã, eu estava meditando. Aliás, desde ontem à noite eu estava meditando em tudo isso que nós estamos a falar. E eu gosto muito de ilustrações. Gosto muito mesmo de ilustrações. E me veio uma memória. E eu acho que cabe bem dentro aqui dessa passagem de Mateus, né? De procurar e apontar o defeito dos outros, quando o defeito maior está em nós mesmas. Então eu vou pedir para vocês licença e vou ler essa ilustração. Então diz assim: um casal recém-casado mudou-se para um bairro muito tranquilo. Na primeira manhã que passavam na casa nova, enquanto tomavam o café da manhã, o pequeno almoço, a mulher reparou em uma vizinha que pendurava os lençóis no varal. Comentou com o marido: que lençóis sujos! Ela está pendurando no varal. Ela está precisando de um sabão novo. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela gostava que eu a ensinasse a lavar roupas. O marido escutou calado. 3 dias depois,
Também durante o pequeno almoço, a vizinha estava de novo pendurando lençóis no varal. E novamente a mulher comentou com o marido: nossa vizinha continua pendurando lençóis sujos. Se eu tivesse intimidade, eu perguntava se ela gostava que eu ensinasse ela a lavar roupas. E assim, a cada 3 dias, a mulher repetia esse discurso ao ver a vizinha pendurando roupas no varal. Passado um mês, a mulher se surpreendeu ao ver lençóis muito brancos sendo estendidos. Empolgada, foi dizer ao marido: veja, finalmente ela aprendeu a lavar roupa. Será que outra vizinha deu o sabão a ela? Porque eu mesma não fiz nada. O marido calmamente respondeu: não, é que hoje eu levantei mais cedo e lavei a vidraça da nossa janela. E assim é, tudo depende da janela através da qual observamos os fatos. Antes de criticar, verifique se você fez alguma coisa para contribuir. Verifique seus próprios defeitos e limitações. Devemos olhar, antes de tudo, para a nossa própria casa, para dentro de nós mesmos. Eu lembrei dessa ilustração, porque tem tudo a ver com o que nós acabamos de ler na Palavra de Deus. Muitas vezes, aquilo que nós apontamos, que nós julgamos, que nós criticamos, não é a realidade na vida da pessoa, mas é a realidade das nossas próprias vidas. Então nós temos, sabe, quando Jesus fala que nós temos que vigiar e orar o tempo todo, o vigiar não é vigiar a vida do irmão, não é vigiar a vida da vizinha, mas é vigiar a nós mesmos. Vigiar aquilo que tem vindo aqui nessa mente. Vigiar quais os pensamentos que eu estou permitindo que se alojem na minha mente. Jesus nunca nos deu e jamais nos dará autoridade para julgar ninguém. Porque todo fato tem 3 lados. Tem o lado que eu enxergo, tem o lado que a outra pessoa enxerga e tem o verdadeiro fato que somente Deus sabe. Porque quando eu vejo algo, eu já estou na minha mente julgando, criticando, dando a minha opinião. E do outro lado também. Mas Deus, o único Deus verdadeiro, poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, esse Deus é o único que sabe verdadeiramente as intenções do coração de cada lado envolvido em determinadas situações. Então é aquilo. A mulher sempre criticando, chamando a outra de suja, porque era isso que ela estava fazendo. Falando que a mulher não sabia limpar, não sabia lavar a roupa, o marido quieto. E isso durante 1 mês. Até que um dia a mulher é surpreendida com lençóis, roupas, alvas como a neve, penduradas no varal. E olha, eu acho que agora ela aprendeu. Nossa, quem será que foi ensiná-la a lavar as roupas? Aí o marido fala assim: não. Foi a nossa janela, a nossa vidraça que eu limpei. Então o que realmente estava sujo não era a roupa, mas era a vidraça. Então, minhas queridas, nesta tarde,
nós temos que parar e meditar nisso. Será que eu tenho sido muito crítica? Será que eu tenho julgado muito o meu próximo? Será que eu tenho expressado todas as minhas opiniões? Será que por causa disso eu tenho destruído relacionamentos? Será que por causa disso eu tenho me tornado uma pessoa desconfiada? Que desconfia de tudo e de todos? Uma pessoa que suspeita mal? Que a nossa mente verdadeiramente ela seja transformadas pelo poder da palavra de Deus. Que os nossos pensamentos sejam renovados diariamente. Para que ao invés de eu julgar, de eu criticar, de eu opinar, de eu desconfiar, eu trilhe o caminho do amor e da misericórdia. Porque é isso que eu quero colher lá na frente. Eu quero colher amor. Eu quero colher misericórdia. Porque eu sou falha. Porque eu sou limitada. Porque eu preciso da ajuda do Santo Espírito de Deus para continuar a trabalhar na minha vida. Eu quero confiar plenamente em Deus e desenvolver também relacionamentos de confiança. Eu quero isso. E eu espero, minhas queridas, que vocês também queiram. Porque não tem coisa pior do que nós sermos taxadas como pessoas críticas, como pessoas julgadoras, juízes de tudo e de todos. Não. Hoje nós vemos, dentro das igrejas, pessoas que criticam tudo e todos. Pessoas que estão prontas sempre para apontar o dedo e criticar. Se fosse eu não teria feito desse jeito. Ah, eu faria diferente. Olha, eu teria feito aquilo e não isso. Estão sempre prontas a criticar, mas não estendem uma mão para fazer alguma coisa, para contribuir com algo. Isso é muito triste. Em todo o tempo do ministério de Jesus aqui na terra, nós não vemos ele criticando ninguém, ele não julgando ninguém. Pelo contrário, nós vemos um Jesus, filho do homem, perdoador, falando somente o necessário. Mas mesmo quando ele vinha com disciplina, com correção, eram palavras que levavam as pessoas para cima e nunca para baixo. Não eram palavras destrutivas. Eram palavras que saíam como cura, porque eram encharcadas de amor. Esta foi a meditação na tarde de hoje. Não devemos ter uma mente crítica, julgadora e desconfiada. Devemos desejar que a nossa mente seja renovada a cada dia, com pensamentos transformados, para que nós possamos viver a vida abundante que Jesus prometeu para nós em João 10:10. Vida abundante. Sabe, eu quero caminhar aqui nesta terra em paz. Eu quero caminhar aqui nesta terra, sabe, podendo olhar no olho de todas as pessoas, sem julgar, sem preconceitos, sem críticas, sem desconfianças, mas com fé, com alegria, com amor,
sabe, com o desejo de estar perto. Eu quero que as pessoas se sintam bem ao meu lado, como eu quero me sentir bem ao lado de todas as pessoas. É isso que nós devemos desejar todos os dias. E a paz que excede todo entendimento permanecerá nas nossas mentes e nos nossos corações. Amém, minhas amadas? Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Não esquecendo que todas as quartas-feiras nós temos um encontro marcado aqui na plataforma do YouTube, do Facebook, na página das Mulheres Renovadas, da Igreja Cristã do Renovo, todas as quartas-feiras, às 15h30, para sermos abençoadas. E também, se você mora aqui por perto, venha ter conosco às quintas-feiras, onde nós fazemos também uma reunião presencial. Tem sido bênção para as nossas vidas. São momentos em que nós, mulheres, resolvemos ser Marias, né? Aquela passagem de Marta e Maria, quando Marta estava lá tão ocupada com os seus afazeres e Maria simplesmente estava descansando aos pés do Senhor. Então nós que nos reunimos aqui todas as quintas-feiras, às 15h30, na reunião das Mulheres Renovadas, aqui na Igreja Cristã do Renovo, no Casal do Marco, nós resolvemos que todas as quintas-feiras nós queremos tomar posse do papel de Maria e estar aos pés do Senhor. E você é nossa convidada. Até mais então, minhas queridas. Deus abençoe, que vocês tenham um resto de semana maravilhoso e que na próxima semana, nesse mesmo horário, nós estaremos novamente juntas aqui para desfrutar um pouco mais sobre e aprender um pouco mais, desfrutar da palavra de Deus, dos ensinos que ela nos dá e conhecer um pouquinho mais sobre o campo de batalha na nossa mente. Amém? Deus abençoe. Beijinhos a todas. Tchau, tchau.